E será que o Cruzeiro desistiu de Gabigol? O Santos tenta atravessar o Cruzeiro por Gabigol, com o presidente negociando direto com a família do jogador. E, para aumentar a pulga atrás da orelha, o Neto cravou 2 jogadores do Palmeiras no Cruzeiro para 2025, Rony e Zé Rafael. E aí o Flamengo afastou o Gabigol e quando todo mundo esperava que fosse por conta da declaração no fim do jogo, vieram à tona vários atos de indisciplina do jogador, de desrespeito, tanto com Felipe Luiz, quanto com a diretoria e com o elenco rubro-negro. E a resposta do Gabigol foi qual? Jogou pra torcida, dizendo que vai assistir o jogo na arquibancada junto com eles. Pega a visão, segue o Lucão e vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente tem um monte de notícia aí do mercado da bola, as atualizações aí do caso Gabigol, o afastamento dele e aí os motivos que vieram à tona aí para esse afastamento e vamos detalhar tudo, inclusive da proposta do Santos pro Gabigol tentando atravessar com o Cruzeiro, a confirmação de 2 jogadores do Palmeiras no Cruzeiro que começam a dar uma pulguinha atrás da orelha aí pra gente desconfiar se o Cruzeiro não pode estar desistindo de Gabigol e todos os detalhes de todos esses assuntos logo depois do recado. Pega a visão, segue o Lucão no @LucãoVital no Instagram e no YouTube e no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii, beleza? Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar, de comentar o que você acha desses assuntos, dessa novelinha que começa agora do Gabigol indo pro Cruzeiro, vai pro Santos, vai para outro time, e um timaço que o Cruzeiro tá montando. Se confirmarem todas essas notícias que estão saindo, eu vou dar mais 2 nomes hoje que podem estar assinando com o Cruzeiro, vai ser um timaço, hein? Mas para começar, vamos falar aqui sobre o afastamento de Gabigol. O Flamengo anunciou que o Gabigol tá afastado, usando as palavras que seria para manter a harmonia no elenco. Foram as palavras da nota oficial do Flamengo, dizendo que o Gabigol não ia ser relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro, por conta de algumas questões que precisariam ser feita uma reunião com o Marcos Braz, e aí por isso ele não estaria relacionado. E aí, quando surge essa nota do Flamengo, todo mundo já, na mesma hora, tirou a conclusão de que era por conta das falas dele no fim do jogo, que ele deu uma esculachada, deu uma pancada na diretoria, falando que não foi respeitado por um técnico. Falou muito mais do que se deve falar quando você ainda é empregado pelo time. E aí todo mundo achou que fosse por conta disso. Porém, depois de algumas horas ou alguns minutos, na ESPN Brasil, o Pedro Ivo da ESPN Brasil soltou alguns detalhes dos motivos reais para esse afastamento do Gabigol. E a decisão por afastar veio do Marcos Braz, mas quem deu esse indício, quem fez a solicitação principal foi o Felipe Luiz, que sofreu alguns atos de desrespeito, de indisciplina e que não são novidade nenhuma quando se trata de Gabigol. É sempre esse pacote completo. Ele joga bola em alguns momentos, tem esses gols, essas fases boas, mas é sempre esse pacote de problema, de indisciplina, de falta de respeito, muitas vezes, sempre acontece. Inclusive aconteceu na época de Jorge Jesus, claro que numa escala menor, o Jorge Jesus contornou, mas aconteceu com o Domenech Torrent também, uma série de outros treinadores, e algumas vezes ele disfarçava, fingia que era brincadeira, mas sempre tem esse tipo de episódio com o Gabigol. Então vamos aos detalhes relatados pelo Pedro Ivo sobre esse afastamento do Gabigol. Vamos lá. Gabigol, no intervalo, no vestiário do Flamengo e Atlético Mineiro, agora na Arena MRV, depois de saber que sairia, que o Felipe Luiz anunciou, vai entrar o Bruno Henrique no seu lugar, ele falou, tá de sacanagem, tirou o uniforme e foi lá, saiu da rodinha, foi pra aquele lugar dele lá, a baia dele, e não ouviu o resto das instruções. Aí depois, na volta pro segundo tempo, ele botou o uniforme de volta e foi pro campo. Depois do jogo, jogadores todos lá comemorando, ele ignorou não ficar junto, foi pro vestiário.
Depois disso, ele já no vestiário, os jogadores do Flamengo foram atrás do Gabigol, tentaram puxar ele de volta, falaram, a gente tá indo lá dar o banho de gelo no Felipe Luiz, vamos lá? Qual foi a resposta do Gabigol? Quero que se F. E também não participou. Depois disso, ele foi o único a não ir à festa do Flamengo, fez uma festa em casa e depois parece que no grupo dos jogadores ele ainda ficou divulgando essa festa e deixou os jogadores do Flamengo incomodados, alguns mais pé da vida e outros incomodados. Sem noção, né? A festa oficial, que tava todo mundo lá com as famílias, o Gabigol fez uma, único jogador que não foi à festa e depois ainda ficou divulgando isso pra tentar chamar a galera pra casa dele. E, além dessas informações do Pedro Ivo, da ESPN, tem uma declaração do Rodrigo Matos, do UOL, falando mais ainda, mais detalhes, confirmando tudo isso que o Pedro Ivo da ESPN falou e mais alguns detalhes. Só que antes de eu mostrar o vídeo aqui pra vocês, teve a resposta do Gabigol. Não ainda sobre essas declarações da ESPN ou do UOL, mas ainda sobre a nota. O Gabigol dizendo, olha, saiu a nota, mas eu quero deixar claro pra vocês que essa é uma decisão unilateral do Flamengo. Eu tô à disposição a todos os jogos até o fim do contrato. E, como eu não vou ser relacionado, eu vou assistir o jogo na Norte, com a torcida. Claramente tá jogando pra torcida, pra ver se joga a torcida contra a diretoria, contra quem for. Mas, sinceramente, pelo menos pra mim, isso não tá colando mais. Não tá colando mais. O Gabigol claramente é problemático. Tem esses atos de indisciplina. E, pra mim, ele tá tentando jogar pra torcida pra ver se dá uma amenizada na imagem dele. Foi isso. E agora vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo do Rodrigo Matos, do UOL, com mais detalhes sobre esse assunto. Afastou foi o Marcos Braz. Foi uma decisão dele. Comunicou ao Felipe Luiz, e aí eu pensei, foi porque ele falou mal da diretoria. Não foi só isso. A versão, pelo menos da diretoria, é que aconteceram vários episódios de indisciplina e de desrespeito do Gabriel com o Felipe Luiz, inclusive. E aí as coisas que me citaram. Uma, vestiário da final, Flamengo tentando ganhar o título, Flamengo e Atlético Mineiro. O Felipe Luiz chama o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique vai entrar no lugar do Gabriel. E para o ambiente onde eles estão ali para dar, enfim, para dar a preleção, explicar o que vai ser para o segundo tempo, quais são as modificações. O Gabriel se levanta com cara de putinho e se retira para outro ambiente e não fica para ouvir o que o técnico tem para dizer, como estavam todos os jogadores reunidos ali. Depois do jogo, o Flamengo é campeão. Os jogadores, Léo Ortiz começa a se preparar para pegar o balde de gelo e tal para jogar no Felipe Luiz. E aí chama o Gabriel e o Gabriel, eu não vou jogar nada nesse, e aí fala um palavrão em relação ao Felipe Luiz. Nos treinos, vinha chamando o Felipe Luiz, debochando de aquele Guardiola ali, apesar dele ter sido escalado constantemente pelo Felipe Luiz. Ficava irritado sempre que era substituído, né? Não gostava, enfim, criava ali um negócio. Então, esses episódios contribuíram para um entendimento de que ele estava questionando, inclusive, a autoridade do próprio Felipe Luiz, que foi um técnico que o recuperou, né? Vamos lembrar, ele não vinha sendo escalado pelo Tite, ele mesmo falou que tinha sendo desrespeitado e tal, e o Felipe Luiz, quando assume, decide que vai dar todo o apoio para o Gabriel e põe ele para jogar vários jogos, e ele tem um desempenho tecnicamente ruim até a final, quando ele joga bem. E aí, em todos há esse normal, bastidor, né? De que em vários momentos ele soltou piadinha, ficou de cara moada. Tá aí. Gabigol é isso. Seja qual for o time que for contratar ele, tem que lembrar e tem que saber que é o pacote completo. Vai ter gol, nas fases boas, porque agora no Flamengo, por exemplo, ele tá há uns 2 anos vivendo desses gols aí no primeiro jogo. Mas vai ter muito problema nesse sentido, muito problema. O Gabigol, ele faz questão de estar no holofote o tempo todo. Então, o time que levar o Gabigol vai ter que ter em mente que vai ter também muito problema, muita necessidade de administrar situações por conta desse perfil do Gabigol. Então, vamos agora para mais um assunto, e agora falando sobre mercado da bola, claro, também envolvendo o Gabigol.
Saiu a notícia aí que o Santos já fez uma proposta pelo Gabi, uma proposta de um salário alto, até mais alto do que a proposta do Flamengo. E quem confirmou que fez essa proposta foi o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, confirmou que fez a proposta e que, inclusive, essa conversa já aconteceu com o Gabi e com o pai dele, tá? E, inclusive, eles não têm a confirmação nem de aceite do Gabigol, mas também não, em nenhum momento, falaram que já tá acertado com outro time. E o Cruzeiro também não confirmou em nenhum momento, dizendo que o Gabigol tá confirmado, tá certo. Então, isso faz a gente levantar algumas hipóteses, principalmente depois da notícia que o Neto deu, que eu vou mostrar aqui pra vocês já já. Mas vamos ver os detalhes aqui da proposta do Santos pro Gabigol, que saiu aqui no UOL também. Valor mensal, incluindo luvas, seria de 2,5 milhões de reais por mês. Bônus de 10 milhões de reais se ele fizer 20 gols no ano. Isso é muito interessante, colocar esses gatilhos no contrato, principalmente para jogadores tipo o Gabigol, que faz ele ter esse incentivo a mais para jogar bola. Contrato de 3 a 4 anos para o jogador. Então, provavelmente o Gabigol ia dar uma esticadinha na corda, ia fechar em 4 anos, como ele fez com esse possível acerto com o Cruzeiro, que agora a gente já não sabe mais. E aí veio a fala do presidente do Santos. Conversamos com a família, temos aproximação grande com a família. Quisemos saber de maneira séria o futuro dele, entendemos o caso, buscamos alternativas de parceiros, fizemos a proposta a ele e ao pai. Conheço o pai, conheço o Gabriel, sei do caráter e posicionamento deles. Não me retornaram ainda dizendo se vão para esse ou aquele clube. Estamos aguardando a resposta deles. Então, ele se mostrou muito próximo a Gabigol e ao pai e disse que ainda não teve resposta definitiva. O que a gente pode entender sobre isso? Ainda está em aberto a definição do Gabigol sobre ir para qual time. E aí, se a gente for associar ao fato da notícia de ontem de que o diretor de futebol do Cruzeiro, o presidente, o Alexandre Matos e o Pedro Lourenço estão incomodados, estão meio pé da vida com o Gabigol por conta do vazamento, que a gente sabe, até nos comentários o pessoal botou ontem, não foi diretamente o Gabigol, mas o caso vazou. Então eles estão pé da vida com a situação. Queriam anunciar, fazer esse anúncio bombástico do Gabigol, estão meio assim com a situação. E pra completar, ontem à noite, o Neto soltou esse vídeo aqui. Aqui, ó, estamos aqui na Rádio Bandeirantes, nos Donos da Bola, e eu vou dar informação agora, porque eu sei de um monte de coisa. Em final de ano, pipoca um monte de coisa. Zé Rafael e Rony vão pro Cruzeiro. É a informação que eu recebi agora no meu telefonema, melhor dizendo. Se puder botar lá o distintivo do Cruzeiro, eu agradeço. Ó, e isso, ó, Zé Rafael e Rony também estão embarcando pro Cruzeiro. Vão sair do Palmeiras e vem daquele que o Gustavo Soler acabou de falar aqui nos Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes. Zé Rafael e Rony também estão indo pro Cruzeiro. Aí vocês da Itatiaia, a Everton, vocês todos aí, se quiser falar que fui eu, tudo bem. Se não quiser, tá tudo bem também. E vocês que chupam informação, pode chupar essa também. E pode chupar outra coisa se quiser também. Aí fazendo a graça. Tá aí. Olha o que o Neto acabou de anunciar. Zé Rafael e Rony indo pro Cruzeiro em 2025. E o Rony, que tem algumas similaridades com o estilo de jogo de Gabigol. É claro, não tem todas as características iguais, mas tem semelhanças. Os dois tem certa velocidade, Gabigol pelo menos na fase boa tem velocidade, mas o Rony também não é exatamente um ponta, não é um centroavante, ele povoa ali, faz uma boa dupla com um centroavante mais de área, que é bem o que o Gabigol vinha fazendo mais recentemente com o Pedro. Não uma boa dupla, porque o Gabigol já não tem jogado bola com constância faz tempo. Mas a gente também não tem a confirmação do Cruzeiro nem pra Gabigol, nem pra Arias, nem pra Dudu, nem pra Rony, nem pra Zé Rafael. Se confirmar toda essa galera que os jornalistas têm cravado, vai virar um timaço. Mas a gente ainda não tem essa confirmação, porém esse conjunto de informações leva a gente a ficar com a pulga atrás da orelha sobre essa possível desistência do Cruzeiro sobre Gabigol por conta de todas essas circunstâncias que a gente vem falando aqui. Vamos continuar acompanhando para saber no que vai dar, beleza? Não esquece de curtir o vídeo,
Tô trazendo bastante novidade aqui pra vocês, um compilado, bem compacto aqui, com todas as notícias, com todas as atualizações que a gente tem sobre o mercado da bola, sobre Gabigol, sobre o Flamengo. Então, não esquece de curtir o vídeo, se inscreve aqui no canal para receber todas essas novidades, todos os dias. Não esquece de comentar aqui o que você acha sobre essas situações. Compartilha com os amigos, com a família, com todo mundo. E não esquece de me seguir em todas as redes, no @LucãoVital, no Instagram, no YouTube, e no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii, beleza? Pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.